Ninguém, pois, o julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça hábito contra vós, outros, pretextando humildade e culto a anjos, baseando-se em visões, efetuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas ligaduras, cresce com o crescimento que procede de Deus. Se morresses com Cristo contra os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, ainda sujeitais às ordenanças. Não murmureis isto, não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Porque todas as coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra o pecado. Antes de começar a entrar no mérito desse texto, e obviamente acho que todos já perceberam e suspeitam o tema que vai ser tratado aqui, e por mais que tenha um tema específico a ser tratado aqui nesse altar, o que vai ser dito, o que vai ser falado aqui, funciona para qualquer aspecto da fé. E eu não queria deixar aqui a aparência de que eu estou sendo grosso, de que eu estou sendo ignorante, estúpido, forçando uma situação sobre você, impondo sobre você um conceito ou coisa do tipo, até porque eu não tenho essa autoridade. Porque quando se fala de fé, se fala da autoridade dele, não da razão. Mas antes de entrar nesse mérito mais direto, do que a igreja, na verdade, está obedecendo agora, do que diz respeito ao calendário festivo, que eles definem ali que exista um dia especial para Deus, tá? Eu queria lembrar aos amados irmãos o critério que a gente vem usando para a pregação aqui. Eu acabei de dizer aqui que nós não temos autoridade para falar sobre fé. Mas falamos sobre fé porque Ele revelou fé. Ele desceu aqui, Ele se encarnou aqui. E nos deu a palavra. Então, quando a gente fala de uma experiência com Deus, começamos a cogitar a possibilidade de uma experiência com Deus, é importante, o critério é esse, certificar que dentro daquela experiência, a ciência vai ser Deus, não vai ser o homem. Porque quando a gente fala de fé, eu venho dizendo, nós falamos de um atributo, da autorrevelação dele, das suas coisas, da sua identidade. Fé é uma identidade. E ali no Evangelho é uma identidade messiânica. Então existe uma preocupação maior para o conhecimento do que para a experiência. Que diríamos assim, o que eu estou falando é, o que você vai levar para lá quando você for à busca de Deus? Qual é a bagagem? Qual a orientação? Qual o plano? Qual o propósito? Você colheu isso de quem? Quem te disse isso? Quem te falou isso? Porque você pode estar destinado a uma experiência que o resultado vai ser fracasso, desilusão. Porque nada daquilo que você levou para lá tem consistência, tem legitimidade. Então a preocupação para tudo aquilo que nós preparamos para viver com Deus é que dentro dessa experiência que nós vamos viver com Ele, ela seja bíblica. Então tudo que nós fazemos aqui traz, na fé que pregamos, a marca da ciência messiânica. Não é, a ciência não é racional, ela não é inata, ela não é humana, ela não é carnal, ela não é intelectual. Ela é divina por quê? Ela é sagrada por quê? Porque Deus se revela nela. Né? Eu sou o que sou. A mesma identidade que estava ali no nosso Senhor e no que Ele manifestou. Eu sou o que sou. Ou seja, tudo aquilo que Deus é em realidade, isso é matéria de fé. Porque quando falamos sobre fé, nós não podemos adicionar pensamentos. Nós não podemos pedir emprestado opinião. Porque a fé não sai do homem. Não sai do que ele sente, não sai do que ele fala, não sai do que ele viveu. A fé sai daquilo que Deus revelou ser. Por isso é uma matéria dele. É uma substância dele. Quando Jesus fala do pão, que é a carne dele, ele
ele está falando disso. A fé ali é uma matéria, uma substância. Ela não é um conceito, ela não é uma opinião, ela é um fato, é uma realidade. Então existe uma regra. Deus precisa ser encontrado dentro de uma realidade por nós antes de ser experimentado. Entendeu? Primeiro ele precisa ser uma realidade. Depois a preocupação de contemplar, experimentar, apreciar o que se comprova nisso, no fato de ser Deus. Se ele não é uma realidade, então por que eu vou viver? Se não há uma realidade nisso, que eu estou falando sobre Deus, ou pensando sobre Ele, então por que eu vou me entregar? Então, para não virar religião, a ciência tem que ser Deus. Se for para reduzir o Evangelho do nosso Senhor, e eu digo na questão religiosa, eu entendo isso como uma afronta, um desrespeito imenso com aquilo que Ele provou nele mesmo. Então, muitos se adiantam a preocupação desses resultados, mas nega conhecimento. 2 Coríntios 4:2, até Paulo expõe essa preocupação, né, de que nada daquilo que a gente faça dentro do processo redentivo de Jesus, tudo aquilo que fizermos, né, dentro do processo redentivo de Cristo, não tenha fraudes, não tenha modificações, não tenha rasuras. Por quê? Porque senão vai falhar. Se a ciência não for Deus naquilo que nós estamos vivendo, vai falhar, vai errar, não vai dar certo, não adianta querer forçar. Vamos ler o texto. Antes, rejeitamos as coisas que por astúcia, Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Entendeu? A consciência vem à frente, vem como primeira instância na redenção, do que a experiência. Recomendamos a consciência, não a experiência. A experiência é uma consequência. Ela é um atestado. Consciência, conhecimento, é iniciação. Eu não posso colocar a experiência acima da consciência. A experiência com Deus acima do conhecimento. Então, primeiro conhecimento, depois experiência. E a preocupação de que tudo aquilo que fazemos aqui em torno do nome dEle, da obra dEle, o Cristo, seja legítimo, seja fiel. Por quê? Porque senão nós teremos fracasso. O resultado vai ser o fracasso. Como Jesus mesmo disse lá, né? Alargou a porta, alargou o caminho, alterou, modificou o padrão que ele estabeleceu, você vai ter complicações porque Deus não vai te honrar. Você quer muito isso. Mas não foi assim como ele te orientou. Não foi dessa forma como ele mandou você fazer. Mas se você insistir, se você quiser ser a autoridade final da fé, pode até tentar, mas não vai funcionar, não vai salvar. Não vai trazer graça, não vai trazer misericórdia. Então, me parece que tem muita gente lá fora agora não tendo essa preocupação. Entendeu? De ser julgado por Cristo. De ser revelado pelo Senhor antes da iniciativa. Antes da posição de querer fazer qualquer coisa. Então, quando a gente fala dos pensamentos absolutos, plenos e completos de Deus, existe uma unidade de transmissão. E essa unidade de transmissão, ela é exclusiva porque ela é messiânica, ou seja, Deus encarna o Filho para botar fim nisso. Para botar fim nisso. O saber. O Filho desce para falar, para anunciar o oráculo de Deus. E para colocar um basta nisso. No que diz respeito à opinião. Porque agora, falando ele, como ele mesmo disse, ninguém mais tem desculpa do seu pecado aqui. Então, quando falamos do pensamento da fé, do conteúdo da fé, do que diz respeito a Deus, do que diz respeito à sua vontade, isso não sai do homem. A gente não pede emprestado para ninguém ideia. Isso é consultado diretamente na fonte, na raiz. E a encarnação do Filho de Deus é a ciência que nós obedecemos aqui. Então, se é em nome dele e em nome de sua obra, nós não temos estratégia. Nós temos a palavra. Ele deu a palavra, João 1,18.
Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Esse o revelou. Como muitos outros textos, né? Que os irmãos podem buscar na palavra, que vão deixar claro exatamente isso. Que quando a igreja se prontifica em viver alguma coisa em nome dele e em torno do que ele fez, o caminho, o trajeto dessa consagração, dessa orientação, é a unidade do corpo de Cristo e daquilo que ele revelou ser. Quando eu falo unidade, eu quero dizer o seguinte, que a fé tem uma identidade. Ela não é um conceito, ela não é um pensamento qualquer. Por isso nós consideramos a palavra de Deus como sendo de Deus. E sendo sagrada, porque foi dita por aquele que é Deus. Foi falada diretamente por aquele que representa ser a imagem do Deus invisível. Como disse o apóstolo Paulo. Então a gente vem usando como critério isso aqui. Que tudo que falamos, que tudo que ensinamos aqui esteja dentro, né, da revelação do Filho de Deus. Da causa mais suficiente do que a razão. Da causa que está acima de qualquer homem e qualquer opinião. Exatamente pela realidade de quem disse isso. Quem falou isso. E nós temos que crer nessa suficiência. Porque se as manifestações desse Cristo na história trazem a definição da fé que nós temos que obedecer, o entendimento qual é aqui? Então o que ele disse não há necessidade de ser discutido e debatido aqui entre nós. Porque ali nele nós temos o quê? O tipo de pregação, tipo de missão, objetivos e propósitos que foram mencionados por ele que a igreja tem que obedecer, tipos de liturgia, celebração. Então, no meu entendimento, a igreja tem que estar julgada por isso. E aqueles que se julgam cristãos dentro dela, aceitar. Que esses pensamentos, que essas determinações, que esses objetivos e esses propósitos, o Senhor seja a autoridade da definição. E não a opinião. Então, o que está acontecendo lá fora agora, deixa claro uma coisa, a igreja não está sendo julgada pelo Senhor há muito tempo. Mas está sendo governada e consagrada por homens. Há muito tempo isso está acontecendo, debaixo dos nossos olhos. E tem gente achando que tudo isso é comum. Até me fizeram uma pergunta, né? Por que tanta preocupação voltada para esses detalhes de ajustes, de disciplina, de conduta do que é ser igreja, do que é ser cristão? Bom, é uma lógica. A preocupação aqui, ele pediu para ter. Que se não foi do jeito que ele orientou e do jeito que ele quer, ninguém vai se salvar aqui, caramba. Por que você acha que nós estamos se preocupando aqui? Então, se o interesse realmente é ser chato, ser inconveniente, te falando coisas aqui nesse púlpito que vão contra a época, o mundo contemporâneo, ótimo, prova que eu sou herege. Eu só não quero ser herege. Eu só não quero ser um maldito aqui que está falsificando a palavra para você e falando em nome dele de maneira negligente e falsa. Pode me chamar do que você quiser, você só não vai conseguir provar que eu sou herege. O meu interesse aqui é não ser herege. Já não tenho outro interesse, não. O propósito realmente é que a fé seja dele, não uma coisa tirada de nós. Ou tirada de alguma tradição, ou tirada de alguma época, não importa. Então, se nós temos uma preocupação, ele nos deu a preocupação. Que se o caminho e a porta não é, aquele pediu para a igreja entrar, vai todo mundo se condenar aqui. Ele disse ou não disse? Ele falou ou não falou? Então eu estou querendo ser chato? Então a partir do momento em que eu não me comporto, não demonstro interesse por essas mudanças que estão lá fora, que afetam, que comprometem sim o evangelho, é porque eu estou sendo
grosso, é porque eu estou sendo ridículo, é porque eu estou sendo exagerado, fanático. Não. Porque no meu entendimento como pastor e como cristão, são interferências. E elas estando aqui entre nós, vão nos impedir também no que diz respeito à salvação dele. Então eu não sei o que você tem levado para a tua experiência de vida, nem tua experiência de formação, nem tua experiência de consagração, mas eu te oriento, procure saber se isso está organizado por ele, porque se não tiver a autoridade dele e a essência dele, você está em condenação. Porque no Evangelho, a preocupação é essa, é fazer o que ele pediu, e não fazer por fazer.